Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que acordar, não esquecer de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo salvos, primeiro, de nós mesmos. E depois que nós invocarmos bastante, com certeza, essa salvação vai nos ganhar completamente. Aí sim, aí nós podemos abrir a nossa Bíblia, para que o Senhor possa falar para mim e vocês a sua vontade. E eu e vocês dizer sempre sim e amém. Louvado seja Deus. E depois que lermos bastante a Bíblia, invocarmos, estamos firmes e fortalecidos no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, aí sim, aí podemos ler o que Deus está propondo hoje para cada um de nós e revelando a cada um de nós. Hoje são 13 e ele pede em Ezequiel 27 ao 28. Hebreus 11, 23 ao 40. Salmos 111 e Provérbios 27, 15 ao 17. Amados e amadas irmãs, leiam com calma, dependendo do Espírito, porque é só no Espírito que eu e vocês temos a verdadeira revelação da palavra de Deus. E depois que nós lermos, estamos fortalecido no Senhor, e na força do seu poder. Nós estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí sim, podemos abrir um alimento diário. Essas porções que, graças a Deus, todos os dias têm nos revelado e nos sustentado na presença de Deus. Alimento diário, a série é Deus nos chama para o seu reino e glória. Amados e amadas irmãs, nós somos privilegiados, porque Deus nos chama. A todo momento Deus está me chamando. Primeiro, para que eu e vocês possamos ficar na presença dele. E depois, para servi-lo de acordo com o seu falar. Louvado seja Deus. E o título é O Poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, nós temos dentro de nós, que é o Espírito. Esse Espírito Santo que está dentro de mim e de vocês, ele tem poder. E quando eu e vocês estamos nesse poder, aí sim, nós temos autoridade. Temos peso para falar para qualquer pessoa a palavra profética. Louvado seja Deus. E foi escrito, né, pelo Olimendiário, pelos irmãos Esas Mar e Pedro Dong. Dois irmãos que, graças a Deus, Deus escolheu para que, encabeçado nele, possa falar as suas revelações. E eu e vocês temos que dizer o que, amados e amadas? Sim e amém. Louvado seja Deus. E, graças a Deus, hoje é sexta-feira, tem a leitura bíblica, vários versículos bem desfrutantes. Louvado seja Deus. E ler com oração. Esse versículo aqui, com certeza nós já lemos, mas aqui o apóstolo estava cheio de Deus para dizer essa revelação. Ele diz, 1 Tessalonicenses 2,7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, Paulo tinha clareza do que está dizendo, exigir de vós, dizendo aos Tessalonicenses, a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqui ele está se referindo como uma mãe que acaricia os próprios filhos, tem amor aos próprios filhos. Assim Paulo era com os Tessalonicenses, com os Coríntios foi do mesmo jeito. Amados e amadas irmãs, nós temos que seguir exemplos que Deus nos dá na Bíblia. O principal é Deus. Depois vem os santos profetas. Paulo era um enviado de Deus, não era de qualquer maneira. Ele vivia
encabeçado em Deus. Louvado seja Deus. E eu e vocês precisamos ser conectados sempre ao Senhor para que nós possamos falar as verdades que Deus tem nos mostrado todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. E aí o título é um viver impactante e inspirador. Aqui já diz tudo, né? Eu e vocês precisamos desse viver impactante, inspirador. Ao nós chegarmos, as pessoas veem nós como uma pessoa que está cheia de Deus. Louvado seja Deus. E temos aqui seis parágrafos bem desfrutados que falam sobre o viver de Paulo, né? Quando ele chegar, com certeza ele era um impacto. Os que olhavam para ele tinham um impacto, porque Paulo, ele vivia com certeza conectado a Deus. Por isso que ele impactava onde chegava. Isso é para ser nosso viver, certo, amados? Certo, amadas? Aqui eu tirei alguns pontinhos bem desfrutantes. Eu gosto de tirar aqueles pontinhos que me chamam a atenção e sei que os irmãos também vão ganhar com esse pequeno compartilhar. E diz aqui assim: no início nós precisamos entender que ele diz assim: temos visto como a conduta de Paulo entre os Tessalonicenses foi impactante. Atentando ao que ele disse. Vamos atentar ao que Paulo falou. Embora pudéssemos, é o versículo, né? Como enviado, aliás, de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nós tornamos carinhosos entre vós, qual a ama que acaricia os próprios filhos. Foi o orário de hoje, né? Esse versículo é muito humano aí, e muito doce. A tradução literal para enviados é apóstolo. Então, eu e vocês temos a convicção que Paulo realmente era um apóstolo de Deus. E como tal, Paulo tinha direito, não era forçado, ele tinha o direito sobre aquela igreja de modo a dela exigir sua manutenção. Tudo que Paulo precisasse, se ele fosse exigir, ele tinha direito. Por quê? Porque ele labutava na palavra. Ele era um enviado de Deus para mostrar aos Tessalonicenses realmente a visão como viver aqui na terra encabeçado em Deus. Então, Paulo tinha esse direito, mas é interessante, ele não usufruía desse direito. Tínhamos visão. Por isso que essa visão que Paulo recebeu de Deus, ele chegou a dizer ao rei Agripa: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, amados, eu e vocês precisamos ter convicção de quando Deus nos chama, nós temos que ter essa visão. Quando Deus nos chama, eu e vocês não podemos desobedecer essa visão celestial. Amém? Louvado seja Deus. E se vocês forem olhar direitinho, Paulo era homem igual a mim e a vocês, pessoa humana, mas que obedecia ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim: ó Senhor Jesus, com base na autoridade apostólica que tinha Paulo, né? Paulo poderia impor aos Tessalonicenses o peso da sua manutenção. Ele continua: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, tá vendo? E fadigas, de como noite e dia labutando para não viver à custa de ninguém. Tem muitos aí que são espertos, né? Viver à custa do evangelho. Temos espertos. Ó oh, Senhor Jesus, de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Ele diz: no entanto, em vez de se fazer pesado aos irmãos, Paulo trabalhou com as próprias mãos, noite e dia, para não viver à custa de ninguém. Ó oh, Senhor Jesus. Mesmo trabalhando, isso aqui é demais. Mesmo trabalhando e labutando, ele conseguiu pregar o evangelho. Que exemplo excelente. Estão entendendo, né, amados e amadas irmãs? Não existe empecilho para pregar o evangelho. Mesmo trabalhando, nós podemos sim pregar o evangelho a qualquer pessoa, principalmente aos nossos colegas de trabalho. Louvado seja Deus. Ele diz assim: Paulo também falou sobre os direitos que possuía por ser apóstolo. Ele diz: quando esteve em Corinto, Paulo trabalhou com as próprias mãos, humilhou-se e abriu mão de sua posição de dignidade para servir, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Foi o exemplo que Deus deu, né? A lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus, ele impactou naquela época os discípulos, porque ele lavou os pés dos discípulos. Aí você imagina, o próprio Deus lavando os pés de os discípulos, que naquele tempo, com certeza,
andavam no deserto, né? Com certeza, andavam ali naquelas ruas, tinha deserto, e os pés eram sujos, mas Jesus não estava olhando para a sujeira dos pés deles, estava olhando para eles, para o homem, porque Deus ama o homem, amém? Louvado seja Deus. Ele disse, nosso Senhor não rendificou sua posição, antes até mesmo lavou os pés dos seus discípulos. E é com este humildade, aliás, que nós também devemos servir. Sabemos que não é muito fácil, né, amados e amadas irmãs, lavar os pés uns dos outros. Humanamente falando, né? Não quer lavar pé de ninguém. A mente vai logo acusando. Está sujo, não sei onde botou esses pés. Mas o Senhor não viu isso, graças a Deus. Ele viu nós, viu a nossa carência dele. Por isso que ele deu esse exemplo tão de humilhação. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Ó, Senhor. Aí ele diz assim: em vez de usar o direito de impor coisas sobre os Tessalonicenses, Paulo se, se comparou a uma mãe, foi o exemplo disso agora, que acalenta os filhos e delas cuida com carinho. Nós sabemos que muitas mães são assim. Nem todas, mas muitas mães são assim. Acaricia seus filhos com muito carinho. Por mais coisas ruins que a gente faça, mas as nossas mães sempre acariciaram. Nós homens não, somos mais brutos, mais duros, mas as mulheres são diferentes. Louvado seja Deus. E aqui tem outros exemplos bem desfrutantes do Senhor, mas eu vou ao 5. Ó Senhor Jesus. O 5 tem uma frase bem desfrutante, que é o 5 parágrafo. Paulo nunca esteve interessado nos benefícios de ser apóstolo. Antes, sua atitude sempre foi a de doar-se. Portanto, amados e amadas irmãs, esse direito que nós temos, não vamos usar ele como eu tenho direito e tem que ser assim. Não, não, não. Vamos fazer que nem Paulo, se doar para Deus. Quando nós se doamos para o Senhor, eu chamo de se abrir para Deus. Com certeza, amados e amadas irmãs, Deus trabalha no nosso ser. Aí nós podemos se doar para os irmãos. Louvado seja Deus. E pregar, ajudar a cada irmão, aquele que tem mais dificuldade de estar na presença de Deus. Nós precisamos, certo, amados e amadas irmãs? Esse é um pequeno encorajamento que eu dou a cada irmão e a cada irmã. Aí aqui, isso que Paulo fez e fazia, olha, esse foi seu testemunho entre os Tessalonicenses e foi isso que causou impacto. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos impactar aonde nós estivermos as pessoas com a nossa presença. Amém? Louvado seja Deus. Quem deu o exemplo principal foi quem? Deus, nosso Senhor Jesus. Exemplo de humildade, de simplicidade. Então, se Jesus, que era o próprio Deus, deu esse exemplo, nós devemos fazer o quê? Apenas seguir o exemplo que ele fez e deu aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. E para terminar, eu vou ler só o parágrafo 6. Lá no finzinho diz assim: a conduta piedosa é para com Deus. A conduta justa é para com os homens. E a conduta irrepreensível é para com Deus, para com os homens e também para com Satanás, a fim de que este não tenha motivo de nos repreender ou acusar. Isso aqui é, por isso nós devemos ter uma conduta correta, uma conduta na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo de qualquer maneira, o inimigo de Deus, que é Satanás, que é o nosso inimigo, nos acusa. A Bíblia diz que ele nos acusa noite e dia. Então, se ele nos acusa noite e dia, então nós temos que ter esse cuidado, estar sempre invocando o nome do Senhor para que a nossa conduta esteja correta diante de Deus. E Satanás possa olhar e não ter o que nos acusar. Amém, amados? Amém, amados? Isso é um pequeno encorajamento que o irmão diz aqui, para mim, primeiramente, para mim, graças a Deus, e com certeza para os irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor também possa
a cada momento, amados e amadas irmãs, ganhar mais os nossos corações. Amém? Louvado a Deus. Fiquem com Deus. Leiam esse alimentário, aliás, bem na presença de Deus, desfrutando o que Deus tem mostrado a cada um de nós, todos os dias, através dos seus filhos, através dos seus apóstolos. Louvado seja Deus. Amém? Que o Senhor possa iluminar os nossos corações. Tenha um bom dia, mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. E lembre-se, hoje à noite, o nosso querido irmão Esasmar está falando o que eu e vocês precisamos ouvir e praticar pela palavra de Deus, que Deus, com certeza, já deu a ele. Amém? Louvado seja Deus. Sim!